Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar do capítulo que tem como título Como ajudar o filho a ser um bom estudante e dando continuidade ao livro do Rodolfo Caligares, A Vida em Família. Muito bem, então o Rodolfo Caligares, ele dá umas orientações bastante pertinentes e óbvias, mas nem tudo que é óbvio é entendido por nós como tal. Então eu vou começar ele dizendo assim, que é importante que os pais sempre procurem motivar os filhos para o ingresso na escola. E como é que ele motiva? Mostrando para o filho os benefícios dele ir para a escola, né? Quando ele é pequenininho, que tem os coleguinhas, quantas coisas novas eles vão aprender e por aí adiante. Diz também que os pais devem amparar psicologicamente o filho para as dificuldades que eles vão enfrentar, porque nem tudo são rosas, né? Então, de repente, ele pode encontrar um coleguinha agressivo, um coleguinha que vai fazer bullying com ele, não é a palavra que o Caligares usa, porque essa palavra é muito moderna, mas que vão tentar magoá-lo. Mas isso também é pedagógico, gente. Não é que a gente aplaude isso, não. Mas a criança que não aprende a lidar com os sofrimentos da vida, ela se torna muito frágil, ela quebra à toa. Então, os pais devem amparar essa criança quando ela chega com esse tipo de queixa, mas ampara, mas ajudando a criança a se fortalecer. Ele não é um vidrinho que quebra à toa, né? Também apelidos, que são outras formas de agressividade, hostilidade de uma criança que é o seu desafeto. Mas são experiências que nós não podemos evitar que os filhos tenham, mas nós podemos o quê? Ajudá-los a se tornarem fortes para enfrentarem essas problemáticas. A outra orientação para que ele se torne um bom estudante é oferecer com a sua presença, quer dizer, a presença dos pais, a paciência, o interesse, uma atmosfera de acolhimento e serenidade e de incentivo para o seu progresso. Outra coisa, os pais devem verificar se as crianças fizeram as tarefas escolares com afinco, com capricho, não é fazer de qualquer jeito, né? Que ela realmente esteja dando conta dessas tarefas e fazendo, porque isso vai ser bom para ela, né? Não é bom para o professor, nem é bom para o coleguinha, é para ela. E também orientá-lo na fixação de horários para repouso, divertimento e estudo. Então são 3 pilares, né? Ele precisa repousar? Precisa. Ele precisa se divertir? Precisa. E ele precisa estudar. Então, distribuir o tempo dele para essas 3 atividades, que ele nem se exaura, nem também fique numa ociosidade, assistindo, por exemplo, televisão, ficando na frente da tela o dia inteiro. Acompanhá-lo nos estudos, respondendo-lhes as perguntas e prestando-lhes auxílios ocasionais. Isso é muito importante, porque se você está ali 24 horas por dia ajudando o seu filho, ele não desenvolve a responsabilidade, né? Se ele precisar de um professor particular para ajudá-lo, essa ajuda deve ser ocasional, não deve se tornar a regra, né? De acordo com o Caligares, e que eu concordo plenamente. Claro, gente, que quando a gente fala isso, tem casos e casos. Tem crianças que têm mais dificuldade, então ela vai precisar, de repente, desse apoio por mais tempo. Mas a gente deve ir aos poucos, libertando essa criança dessa dependência do adulto que vai estar ali com ela o tempo todo. O Caligares também fala que é muito importante que a criança, no dia a dia, ela observe o interesse dos pais pela leitura, por uma programação saudável, revistas de alto nível, porque isso mostra para a criança a tendência do pai, né? Não é aquele pai, mãe, que fica sempre com atividade frívola. Então ele vai também com isso desenvolvendo essa capacidade de fazer escolhas
boas para o seu desenvolvimento intelectual pessoal. Agora, também o Caligares fala que os pais devem ter respeito à personalidade de cada filho, abstendo-se de ideias preconcebidas. Ou seja, meu filho tem que ser assim, assim, assim. Os filhos são diferentes. Então, os pais devem observar e evitar julgamentos, né? Ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Evita, não faça isso, porque isso em nada contribui para a criança desenvolver a sua autoestima. Ela deve ser respeitada, corrigida no que ela tem de melhor, para que ela tenha desejo de se tornar cada vez mais habilidosa, cada vez mais capaz de crescer nos estudos e na vida. Os pais devem estimular nos filhos o brio. O que é brio? É uma conduta reta, né? Para que ele, desde pequenininho, ele adquirindo esse brio, ele seja capaz lá na frente de fazer escolhas e não ser uma Maria vai com as outras, sabe essa expressão? Então, se ele tem brio, ele vai fazer escolhas de acordo com o seu caráter, de acordo com o que ele aprendeu dentro de casa. Ele coloca aqui que o brilho é o sentimento de honra, não tolerar negligências ou fraudes. Então, aquela criança que mente, aquela criança que rasura, escreve por cima, assina, faz assinatura dos pais que os pais não fizeram, isso é fraude, né? Então os pais não devem suportar isso, porque não é engraçadinho. Às vezes a gente acha, ai que bonitinho, olha que esperto que ele é. Não, isso é fraude, e fraude não deve ser tolerada, porque olha só, o que a gente tolera de desonestidade na infância, essa criança vai crescer. E a gente não sabe o que ele vai ser lá na frente. Pode ser que ele assuma um cargo político. Que tipo de político ele vai ser? Não é difícil a gente observar isso, né? Nós estamos vendo aí os nossos políticos, né? Que fraudam, que sonegam, que roubam, que usurpam, sem o menor peso, aparentemente, sem o menor peso na consciência. Então, a gente deve criar os nossos filhos para que eles se tornem pessoas do bem, pessoas que vão atuar lá na frente na sociedade em prol do próximo, não em prol exclusivamente dos interesses próprios. E aí ele fala, o Caligares também fala que sempre que possível, colaborar numa atividade extra-classe. Que tipo de atividade é essa? Um esporte, uma música, né? Tocar um instrumento musical, ler um bom livro. São atividades extra-classe que os pais podem providenciar para os filhos. Valorizar o esforço pessoal. Olha só, o que é isso? Veja bem, tem crianças que têm uma facilidade muito grande para aprender. E ela, mesmo sem se esforçar, ela vai sempre tirar boas notas. Mas ela pode ter um irmãozinho que tenha muita dificuldade. Por mais que ele se esforce, as notas dele nunca serão aquelas notas. Então, quem tem mais valor? É o que sem esforço consegue tirar boas notas ou o que com um esforço danado consegue tirar uma nota média? Então, valorizar isso. Ele fala, né? Aquele que tira um 10 na maior folga tem menos valor do que aquele que tira um 6, por exemplo, estudando e dando o seu melhor. O Caligares continua e diz assim, que a nota alta só terá valor se for justa e traduzir real aproveitamento. Olha que importante isso. Porque às vezes a criança tira uma nota alta, mas o aproveitamento dela não é bom. E como que a gente vai saber se é bom? Conversando com ela. Uma das formas bacanas da gente verificar se a criança está aprendendo é pedir a ela para nos relatar, por exemplo, ela leu um livro. Conta para a mamãe, conta para o papai o que você leu, quem é o personagem principal desse livro, o que você tirou desse conteúdo. Faz a criança expressar, porque quando ela expressa, ela está organizando o pensamento dela. Isso é importante.
E naturalmente, à medida que ela vai crescendo, ela vai avançando nesse conteúdo, você vai também podendo perceber aonde que ela tem maior dificuldade e aí investir nisso, né, para que ela vá superando aos poucos essa dificuldade. Ajudar a criança a não ceder às pressões do meio. Nós vivemos num meio de droga, de devassidão, luxúria, e isso tudo faz uma pressão sobre a criança muito grande. Então, os pais devem falar para a criança: olha, meu filho, isso daí faz parte do mundo, mas será bom? Você vai ceder a isso, sabendo que isso vai te conduzir para uma situação difícil lá na frente? E às vezes até imediatamente. Então, ajudar a criança a dizer não para aquilo que não presta. Drogas, de um modo geral, né? Excesso de sexualidade também não é bom. Porque nós sabemos que a criança, a sexualidade, por exemplo, faz parte do ser humano, mas ela não precisa se tornar promíscua, não precisa, né? Ela entender o que se passa com ela, mas poder dizer não para uma escolha que só vai antecipar uma experiência que não vai ser positiva, né? E veja que a sexualidade, por exemplo, né? Antecipar essas experiências pode causar o surgimento de uma nova vida. Ela vai dar conta de criar um filho? Ela vai ter responsabilidade frente a essa nova vida? Ela ou ele? Né? Porque quando a gente fala da gravidez, a gravidez não é só da menina, a gravidez é do menino também. Então, ajudar a criança a perceber isso. Tudo isso faz parte de uma boa educação, né? Uma educação no sentido global. E por fim, ele diz assim: deve fazer do estudo um meio para estabelecer bons relacionamentos humanos. Isso aqui também é bem importante, porque olha só, você não estuda para dizer que você é um sabichão. Através do estudo, você se tornar uma pessoa melhor, saber lidar com o próximo de uma forma respeitosa, de uma forma mais harmoniosa. Então, isso é que são os bons relacionamentos humanos. E aprimorar o seu caráter, né? Não adianta ele estudar, estudar, estudar e se tornar cada vez mais uma pessoa arrogante, uma pessoa desonesta. Ele desenvolver o caráter. E o que é o caráter? É essa capacidade do ser humano se tornar uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais apta a conviver em sociedade de forma respeitosa. A fim, continua ele, de bem exercer o seu papel em favor da comunidade. Então, veja, ele fecha esse estudo com essa frase, que eu acho assim que ele foi muito feliz ao escolher isso, né? A gente, né, não entrou na vida para gozar de férias, né? A vida não se resume em férias eternas. A vida tem momentos de estudo, tem momento de trabalho, e tudo isso que a gente aprende lá na infância vai redundar no que nós somos no futuro. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.